Olá, sou Lúcia Dutra, sou advogada e hoje vou falar acerca da perda do cargo em caso de improbidade administrativa pelo servidor público. Bom, a improbidade administrativa não é um crime em si, é uma conduta ilícita praticada por algum servidor público que pode desaguar em algumas consequências cíveis, políticas e administrativas, como por exemplo, a fixação de multas, a perda do cargo e até mesmo a perda de alguns direitos políticos. Nem todo erro administrativo que o servidor público comete vai ser necessariamente um ato de improbidade administrativa. E como que nós definimos isso? Quando esse erro administrativo é cometido com dolo ou com culpa. O que é o dolo? O dolo é a vontade do agente de fato, cometer esse erro administrativo. Quando esse agente cometeu o erro administrativo com 100% de sua consciência voltada para o ilícito, ele comete um ato administrativo que viola a lei de improbidade administrativa na modalidade dolosa. E essa modalidade é a modalidade que é abarcada pela lei de improbidade administrativa. Já os atos praticados pelo servidor público que de alguma forma acabam lesando o erário, acabam prejudicando a administração pública, mas foram praticados na modalidade de culpa, ou seja, ele foi negligente, foi imperito, ele não quis cometer aquele erro. Então, esses atos não são abarcados pela lei de improbidade administrativa. Logo, o agente não será penalizado. E a lei, ela prevê essas sanções que já trouxe anteriormente no vídeo. Mas essa perca, a perda do cargo, a multa, a perda dos direitos políticos não é automático. Não é só porque você está respondendo uma ação de improbidade administrativa que você vai perder o seu cargo automaticamente. A ação, ela vai ser proposta pelo Ministério Público, você será citado para se defender por meio de uma contestação. Após isso haverá a réplica, será aberto prazo para a juntada de provas de ambas as partes, haverá uma audiência. Nessa audiência serão ouvidas testemunhas, peritos, se for o caso, se for requerido pelas partes no tempo correto, e você, servidor público, também será ouvido nessa audiência. Após isso, é aberto o prazo para alegações finais, e então o juiz sentencia. Então, como você pode ver, há um longo período, desde o oferecimento da petição inicial pelo Ministério Público até a fase de sentença, que pode ser uma sentença que te condena a perder o cargo público ou que te absolve dos fatos e te mantém nesse cargo público. Mas é importante ter em mente que, por mais que haja uma sentença que te condenou à perda do cargo público, essa perda também não necessariamente vai ocorrer agora. Por quê? Ainda há um grau recursal para que você possa se socorrer por meio do julgamento de desembargadores perante o seu caso. Então, ainda que advenha uma sentença condenatória, não necessariamente você perderá o seu cargo agora. Você tem a possibilidade de apresentar recurso para o tribunal competente, onde lá será julgado por desembargadores e não mais por um juiz monocrático, tá certo? Normalmente, as ações de improbidade, os fatos que estão sendo julgados e originaram uma ação de improbidade, eles também são julgados no âmbito administrativo da administração pública, ou seja, eles também originam PADs, o processo administrativo disciplinar, o processo administrativo sancionador. Então, servidor, fique atento, você também tem direito a se defender dentro da esfera administrativa, ou seja, no PAD. Independentemente da ação de improbidade administrativa já ter sido concluída ou não,
O PAD pode ser proposto e pode transcorrer simultaneamente, inclusive, enquanto a ação de improbidade está correndo no judiciário, porque há a independência das instâncias judicial, que é onde corre a ação de improbidade administrativa, e a instância administrativa, que é onde ocorrem, né, os processos administrativos sancionadores, né, os PADs, as sindicâncias, enfim. Você tem direito a se defender em ambas as instâncias e muitas vezes é possível demonstrar que não houve dolo, não houve enriquecimento ilícito ou sequer prejuízo efetivo ao erário na sua atuação enquanto administrador público. Até então, a lei de improbidade punia os servidores que cometiam atos que prejudicavam a administração pública sem ter o dolo, mas a partir de 2021, essa lei foi revogada. Então, todos os atos que forem praticados desde 2021 até agora, né, de 2021 para frente, já são abarcados pela nova lei de improbidade. E o STF já se decidiu, inclusive, que por mais que o ato tenha sido cometido antes de 2021, mas não tenha ação proposta ou a ação esteja em curso, sem o trânsito em julgado, sem você ter passado por todas as instâncias recursais, ainda assim incide essa questão de não haver mais a tipificação do dolo. Então, você pode ser absolvido ainda assim, tá certo? O servidor não deve esperar advir a sentença para se preocupar. Ele deve começar a exercer o seu direito de defesa técnica desde o princípio, desde a citação para apresentar a contestação. Portanto, a perda do cargo público, sim, é uma das maiores consequências da ação de improbidade administrativa. Mas isso só acontece em situações específicas e depois de todo o processo legal que eu já narrei. Se você é servidor e está respondendo por um PAD que pode originar uma ação de improbidade administrativa, é fundamental que você busque orientação jurídica e especializada para garantir os seus direitos. Obrigada.